Eu sou Wanda Rocha, professora de História, e este é o canal História Tube. Seja bem-vindo. O RMS Titanic foi um navio britânico de passageiros que fez sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York em 1912, mas afundou após colidir com um iceberg no Oceano Atlântico. O naufrágio ocorreu em 14 de abril de 1912, com mais de 1.500 pessoas mortas. A história do Titanic inspirou inúmeros filmes e livros, tornando-se um dos naufrágios mais famosos. Mas como isso aconteceu? E por que esse navio, considerado inafundável, acabou no fundo do oceano? Mas isso eu vou te contar logo após a vinheta. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Vem comigo para mais uma aventura na história. No início do século XX, o RMS Titanic, para nós brasileiros Titanic, impressionava por ser o maior navio de passageiros construído até então. Ele surgiu numa época em que as pessoas estavam começando a viajar com mais frequência do que em qualquer outro período da história, porque os meios de transporte estavam ficando cada vez mais rápidos. Só que naquela época ainda não havia aviões de passageiros, pois o avião acabara de ser inventado. O primeiro voo comercial só aconteceu em 1914, 2 anos após o naufrágio do Titanic. Para ir da Europa à América, era preciso fazer a viagem num navio movido a vapor, o que já era um grande avanço em relação à navegação à vela. Os navios que faziam essas viagens eram conhecidos como transatlânticos, porque eles cruzavam o Oceano Atlântico. O prefixo trans quer dizer para o outro lado. Várias empresas transportavam passageiros da Europa para os Estados Unidos. A mais importante era a britânica Cunard, que logo se tornou a maior companhia marítima de transporte de passageiros do mundo. Sua principal rival era a White Star Line, que inicialmente transportava imigrantes e com o tempo se tornou especialista em navios de alto luxo. Havia também companhias alemãs, como a Lloyd Express, que concorria no transporte marítimo de passageiros. O RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros de seu tempo. O Titanic, como ficou conhecido, foi construído entre os anos de 1909 e 1911 pela empresa Harland Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte, a mando da White Star Line. O Titanic era um gigante de 269 metros, com 10 decks, piscina, ginásio e até um restaurante francês de primeira classe. Ele foi projetado para ser seguro, com compartimentos estanques que dariam a ele o título de inafundável, mas a natureza tinha outros planos. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, e deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, em sua única viagem, no dia 10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apenas 4 dias mais tarde, no entanto, a colisão com um iceberg interrompeu o curso do Titanic, que naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, fazendo 1.500 vítimas. A sigla RMS significa Royal Mail Steamer, vapor ou navio do Correio Real, que indica que esse navio era utilizado também para o transporte das correspondências do Correio Real Britânico. Em 1907, Joseph Bruce Ismay, presidente da companhia de navios White Star Line, e Lord William Peary, presidente dos estaleiros Harland e Wolff,
decidiram construir 3 navios para competir com o RMS Lusitânia e o RMS Mauretânia da rival Cunard Line. Essas novas embarcações, denominadas classe Olympic, seriam as maiores, mais luxuosas e mais seguras feitas até então, já que para Bruce Ismay e William Peary, construtores dos navios, a melhor aposta era competir com seus rivais britânicos e alemães, levando em mais consideração a elegância do que a velocidade. Os nomes dos navios foram definidos como Olympic, Titanic e Gigantic, em referência a 3 raças da mitologia grega: olimpianos, titãs e gigantes. O Titanic foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos depois do RMS Olympic, seguido pelo HMHS Britannic, que antes se chamava Gigantic. O Titanic foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Tudo no Titanic era superlativo. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3.500 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Um dos principais aspectos do interior do RMS Titanic era o luxo. Ele tinha uma decoração muito rica em ornamentos na primeira classe. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Estima-se que o custo da construção do Titanic tenha sido de 7,5 milhões de dólares à época. Atualmente, o valor corrigido de acordo com a inflação é de mais de 234 milhões de dólares. O navio era equipado com 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada da água caso alguma fratura ocorresse no casco. O Titanic também estava equipado com 20 botes salva-vidas, sendo 14 com capacidade para 65 pessoas, 2 cúteres de emergência, que acomodavam até 40 pessoas, e 4 botes desmontáveis Engelhard, que conseguiam levar 47 pessoas. Dessa forma, os 20 botes, teoricamente, poderiam transportar 1.178 pessoas, ou seja, 1/3 da capacidade total do navio. Apesar de ser um número baixo, era muito mais do que as legislações da época exigiam. O pensamento da época era de que os navios do tamanho do Titanic demorariam para afundar e que assim os botes serviriam para transportar os passageiros do navio naufragando para alguma embarcação de resgate. O engenheiro Alexander Carlisle queria colocar mais botes a bordo, porém sua ideia foi rejeitada por Ismay, dentre outros motivos, porque isso iria diminuir o espaço do convés e enfraquecer a confiabilidade do público na empresa. As leis marítimas foram alteradas 2 anos depois, em 1914, pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que passou a exigir botes suficientes para todos a bordo. O Titanic tinha restaurantes, bibliotecas e salas de leitura. As piscinas no convés eram reservadas, algumas aquecidas, destinadas à primeira classe. O Titanic também tinha ginásio, salão de jogos, barbearias e 4 elevadores. Quem viajava na primeira classe usufruía de tudo isso. O Titanic partiu em sua primeira e única viagem com 1.316 passageiros a bordo, 325 na primeira classe
285 na segunda classe e 706 na terceira classe. Na primeira classe estavam, claro, os passageiros mais ricos do navio, dentre eles empresários, artistas, oficiais militares, políticos e outros. Dentre as personalidades da primeira classe, pode-se destacar Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e Thomas Andrews, um dos engenheiros do navio. Ambos viajaram a fim de observar possíveis defeitos que poderiam ocorrer durante a viagem. O passageiro mais rico a bordo era John Jacob Astor IV, um militar, escritor, inventor e empresário que viajava junto de sua esposa Madeleine. A segunda classe era mais diversificada e incluía empresários, professores, clérigos e imigrantes que retornavam ao seu país natal. Dentre eles, podemos destacar Lawrence Beasley, um jornalista e escritor britânico que depois do naufrágio publicou The Loss of the Titanic, um dos primeiros relatos do desastre. Por fim, a terceira classe era onde estavam os imigrantes, pessoas que muitas vezes viajavam em grandes grupos familiares de até 12 membros. Eles vinham de diferentes partes da Europa, como Escandinávia, o leste europeu e até mesmo da Ásia. Antes do embarque, todos foram sujeitos a controles sanitários. A terceira classe foi a única a ser obrigada a passar por esses exames, também estando previstas novas examinações assim que chegassem a Nova York. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por duas frentes frias. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o RMS Titanic teve a sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar da rota da colisão, ele não teve sucesso na manobra. Como resultado, houve a perfuração de 5 compartimentos estanques do navio, o que permitiu rapidamente a passagem da água para o seu interior. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada de 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio RMS Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordem para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic afundou por completo. O naufrágio do Titanic pode ser atribuído a diversas causas, tanto naturais quanto humanas. O naufrágio em si foi o resultado de circunstâncias especiais. A grande presença de gelo no Oceano Atlântico Norte, em 1912, fez com que inúmeros icebergs alcançassem a rota do Titanic. Além disso, a noite do dia 14 de abril foi escura, sem lua ou vento, dificultando a observação de icebergs. Essa situação foi agravada pela falta de binóculos para os vigias do cesto da Gávea. Os compartimentos estanques também não eram altos o suficiente para evitar a progressão da água, e os componentes de aço usados na construção do Titanic tornavam-se frágeis em temperaturas muito baixas, que naquela noite marcavam entre -1 e -2 graus. Apesar do aço empregado no casco fosse o melhor disponível para navios comerciais na época, seus rebites eram de ferro, um material bem menos resistente. Por fim, o elevado número de mortos pode ser atribuído à falta de botes salva-vidas com capacidade insuficiente para todos a bordo, mas também à falta de conhecimento, preparo e organização da tripulação na hora de lançá-los ao mar.
O naufrágio do RMS Titanic aconteceu às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O navio estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros da Terra Nova, ilha canadense situada no Oceano Atlântico, próximo da costa do país. A maioria das vítimas do acidente do Titanic foi de passageiros da terceira classe, com 536 fatalidades, e a tripulação com 685 fatalidades. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. Entre os mortos no acidente estava o capitão do navio, cujo corpo jamais foi recuperado. O Carpathia, um navio de passageiros britânico da Cunard Lines, estava a cerca de 93 quilômetros de distância do Titanic, quando recebeu o aviso de socorro. Ele salvou 705 sobreviventes que foram levados para Nova York em um processo que durou 3 dias. Após o naufrágio do navio, que era tido como inafundável, uma série de melhorias foram feitas na segurança das embarcações para que a história do Titanic não se repetisse. Entre essas medidas estavam protocolos de segurança, com o aumento de números de salva-vidas a bordo e o uso de radares capazes de detectar ameaças como icebergs. Os destroços do Titanic foram localizados 73 anos após o naufrágio. A descoberta aconteceu em 1º de setembro de 1985 e foi feita pelos oceanógrafos Jean-Louis Michel e Robert Ballard. Os remanescentes do Titanic se encontravam a 3.800 metros de profundidade e estavam em avançado processo de corrosão das peças pelas colônias de bactérias que consomem ferro e que se instalaram nos destroços. A localização dos destroços do Titanic foi importante para que se tivesse mais detalhes sobre como aconteceu o naufrágio. De acordo com a National Geographic, se seguiu de forma bastante violenta após o levantamento da polpa. Com isso, constatou-se que, de fato, o Titanic quebrou ao meio antes de afundar. Os destroços do Titanic passaram a ser preservados pela Unesco em 2012 pela relevância como patrimônio cultural subaquático. A tragédia do RMS Titanic ficou marcada para sempre na história da navegação e no imaginário da sociedade, e foi tema de inúmeras produções audiovisuais, como documentários, também peças de teatro, livros, curtas e longa-metragens. Uma das produções mais populares é o filme norte-americano Titanic, dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O longa estreou em 1997 e arrecadou 2,1 bilhões de dólares, sendo a terceira maior bilheteria da história do cinema até o momento. E aí, você sabia de tudo isso? Se você gostou do conteúdo, se inscreva agora no canal, curta, comente e compartilhe. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!